Boa noite, queridas e queridos ouvintes, amigas e amigos do programa Semente Abstrata. Nessa noite de sexta-feira, dia de São João, noite de São João, 24 de junho de 2022. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, da Avenida Paulista, para o Brasil e para o mundo. Gente, queridas e queridos ouvintes, telespectadores, telespectadoras, hoje nós vamos dar continuidade à nossa apresentação dos arcanos maiores do tarô. Nós falamos há 2 semanas sobre o arcano 19, o Sol, o arcano que é regido pelo signo de Peixes e que fecha dentro do contexto dos arcanos maiores, fecha o zodíaco, fecha os 12 signos zodiacais. Os signos zodiacais, conforme a regência dos arcanos do tarô, eles começa com o arcano 5, o Papa, o Hierofante, regido por Áries, e encerra no arcano 19, o Sol, fechando no signo de Peixes, primeiro ao 12º signo. Hoje nós vamos falar sobre o arcano 20. Então temos mais 3 arcanos. O arcano 20, o julgamento, que vai ser pauta do nosso programa de hoje, o nosso tema de hoje. E depois os arcanos 21º e 22º, respectivamente o mundo e o louco. E hoje nós vamos ter, importante salientar que nós vamos ter uma edição especial do nosso programa. Hoje ficaremos juntos pelos próximos 50 minutos. Então, daqui a 20 minutos teremos um pequeno intervalo, uma pequena pausa e depois retornaremos para dar continuidade a esse tema, dado o interesse, dada a profundidade também e naturalmente o interesse que desperta em todos nós. Então eu vou começar falando sobre o arcano 20 em si, o julgamento, e depois na sequência, na segunda parte do programa, eu vou falar um pouquinho, trazer aqui para vocês algumas reflexões, algumas abstrações, algumas reflexões sobre esse sentido, sobre o significado de julgamento, sobre o simbolismo e sobre o que ele significa para nós, o que ele significa para nós individualmente, para o mundo e para a nossa própria evolução. A evolução tanto nossa do ser humano, do gênero humano, como também do nosso próprio cosmo, do nosso planeta e do nosso cosmo e dos reinos evolutivos, já que tudo é regido. A inteligência que rege o universo, essa grande mente cósmica chamada de Mahat, que é bem expressa na primeira das leis de Hermes o Trismegisto, a lei do mentalismo, né, que fala que o todo é mental. Então essa grande mente cósmica é a que engendra toda a organização do cosmo, da evolução do cosmo, da evolução dos reinos evolutivos, incluindo da humanidade, portanto, sobre o amparo, sob a base da lei. A lei, no caso, a lei maior que a tudo e a todos rege. Não é a lei humana como nós conhecemos. A lei humana, a justiça humana, ela é um reflexo muito, muito pálido, eu diria até pálido demais. Uma sombra. É mais do que um reflexo pálido, é uma sombra bem escura do que é realmente a verdadeira justiça, a justiça cósmica, a justiça divina, enfim. Aquilo que está acima e que representa, portanto, a lei com L maiúsculo, a lei maior que a tudo e a todos rege. Gente, vamos lá então. Apresento-lhes o arcano 20, o julgamento. O que tô trazendo aqui para vocês e vai ser projetado aqui no vídeo, tá? Então eu vou só descrevê-la sucintamente e depois vocês vão continuar vendo o arcano 20 aqui na tela.
Então, gente, o que nós vemos no Arcano 20? Nós vemos uma figura de um anjo, de um Deva, alado, né? Ele se encontra no céu, ele é projetado de um sol, certo? Ele tem uma roda ao redor dessa figura angélica, né? Como se fosse uma nuvem, não é? E esse andrógeno, já que os anjos são andrógenos, anjos, mensageiros, inteligências superiores, inteligências criadoras. Lembram que a origem de tudo, Deus, né, o grande mago criador é o quê? É a grande inteligência cósmica. Mahat, a grande mente, a grande inteligência cósmica. Os anjos são os mensageiros dessa grande inteligência, formados de uma forma organizada, hierarquizada, cada hierarquia com a sua função específica. Tá? Então, os anjos são mensageiros da própria lei maior que a tudo e a todos rege. São projeções do próprio Eterno. Certo, gente? Então nós vemos aqui um anjo tocando uma trombeta. Uma trombeta, o que nos remete, essa imagem é o quê? Ao Apocalipse de São João. Não é? Essa cena, essa imagem é visível, né? Ela é formada no próprio Apocalipse de São João. As 7 trombetas, os 7 anjos da presença do trono divino, do trono do Eterno, que são projeções do próprio Eterno, né, tocando as trombetas do Apocalipse. Aí, nesse contexto, gente, o Arcano 20 ele é um pouco temido, num primeiro momento, e já adianto que não é para temê-lo. Lembra que tudo existe polaridade. Mas como o nome do arcano é o julgamento e essa imagem nos evoca o próprio Apocalipse de São João, e popularmente o Apocalipse é tido como o juízo final, o fim do mundo, esse arcano acaba tendo, numa acepção muito superficial, gente, muito superficial, acaba tendo essa acepção de o juízo final, o julgamento final, o dia da ira, o dies irae. E não é bem assim. É um pouco. Tá? Tem esse lado também, mas não é isso, inclusive porque Apocalipse não significa o fim do mundo. Apocalipse significa a revelação do novo ciclo, a revelação do novo ciclo de Aquários. O Apocalipse foi revelado a São João há 2000 anos, trazendo as revelações do futuro ciclo. Então, o julgamento, é o juízo deste fim de ciclo. Tantas vezes nós temos falado aqui no Semente Abstrata que nós estamos no fim de um ciclo e, na verdade, no início de um ciclo, né? De um novo ciclo em que existem ainda alguns resquícios de um antigo ciclo apodrecido e gasto. Esse antigo ciclo é a Era de Peixes. Agora estamos o quê? Na nova era, nos novos tempos, novo ciclo de Aquário. Então, todo fim, esse interregno que representa o fim de um ciclo para o advento de um novo, para o começo de um novo ciclo, ele representa um julgamento. Então, toda a humanidade, toda a evolução, toda a experiência passa por esse julgamento. Tá? Então, não tem nada de fim de mundo, entendeu? Não tem nada de apocalíptico no sentido vulgar do termo, tá bom, gente? Mas então nós vemos aqui o anjo 4 tocando a trombeta, e aqui nós vemos 3 seres levantando da terra, levantando como aqui embaixo é um cemitério, um túmulo. Aí existem 3 seres que levantam deste túmulo, dessa pedra tumular. Nós vemos um homem e uma mulher, então já tem aqui a polaridade masculino e feminino, o pai e a mãe. E aqui de costas, tá? Nós temos um jovem, uma criança, na verdade. Uma criança representando,
portanto, a própria Trindade. Olha aqui, está presente no arcano 20 a Trindade, Pai, Mãe e Filho. Tá? Que nós podemos fazer uma analogia com a Trindade hindu, né, Brahma, Vishnu e Shiva, com a Trindade egípcia Osíris, Ísis e Horus, e por aí vai. Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo, enfim. Mas aqui existe, portanto, a Trindade, o Pai, a Mãe e o Filho. A letra hebraica é o Resh, cujo significado, gente, hieroglífico é cabeça do homem, cabeça humana. O valor cabalístico do arcano 20 é 200, tá? Porque já é aí uma outra potência. Até o arcano 18, nós temos até a potência 90, e a potência 90 ainda representa questões humanas. A partir do arcano 19 em diante, temos a potência 100, 200, 300 e 400, que já trata de uma potência de uma inteligência criadora superior, de uma inteligência angélica, certo? Então vamos lá, gente. Dadas essas preliminares, nós não podemos esquecer que o arcano 20, ele é também um pouco temido num primeiro momento, porque ele é regido por Saturno. Tá? E as pessoas costumam ter receio de Saturno. Saturno é apelidado na astrologia comum, né, de um planeta maléfico. E o Saturno fica bastante chateado, bastante ofendido com esta alcunha, porque Saturno nada tem de maléfico, gente. Polaridade. Saturno representa responsabilidade, Saturno representa o amadurecimento, representa a evolução. Saturno representa o nosso mestre interior. Ele é um testador, ele é um cobrador, sim, porque ele espera o melhor de nós. Ele conhece toda a nossa história, porque Saturno é o primeiro. A primeira consciência, tanto no âmbito da cosmogênese como no âmbito da antropogênese. O primeiro sistema de evolução, primeira cadeia, primeiro globo, a regência é Saturno. Uma hierarquia chamada de Asura, Suras ou Asuras, certo? E Saturno, portanto, representa a evolução. Ele é o senhor do tempo, por isso que ele carrega a ampulheta. Tá? E Saturno também representa a sabedoria. Né? É a figura do ancião, representando a própria sabedoria, as experiências acumuladas, não é? Então, o arquétipo de Saturno é muito bonito mesmo. É que ele acaba tendo uma conotação maléfica, entre aspas, né? Ressaltando pela astrologia comum, pela astrologia vulgar, não pela astrologia sagrada, pela astrologia esotérica, porque, infelizmente, né, a maioria de nós, seres humanos, não estamos preocupados com a evolução, né? O que existe é um grande egoísmo e uma grande indiferença, uma indiferença com a nossa vida, com as nossas vidas, com o entendimento de nós mesmos, não é? Enfim, então, nesse sentido, né, como Saturno procura despertar, né, despertar nosso autoconhecimento, despertar nossa espiritualidade, e nós, como a maior parte de nós acaba fugindo cada vez mais disso, né, estamos cada vez mais distantes desses processos, embora isso tenha melhorado nas últimas décadas, nos últimos anos, temos que convir, né? Até por isso que existe a Rádio Vibe Mundial, a Rádio Mundial, agora a Rádio Vibe Mundial, né? A maior rádio esotérica do mundo. Então, vejam, existe um interesse cada vez maior das pessoas, esse despertar. E Saturno gosta muito disso. Pelo lado da astrologia, gente, esse arcano ele tem uma importância muito grande nesse momento que nós estamos vivendo, não só pelo que eu trouxe a vocês,
esse período, como eu falei, o fim de um ciclo, o começo de um outro, mas também porque nós estamos passando por um ciclo médio astrológico regido por Saturno. É um ciclo que começou no ano de 2017 e vai até o ano de 2052. São, na verdade, 36 anos. 36 anos regidos por Saturno. A última vez que houve esse ciclo saturnino, esse ciclo médio saturnino, foi entre 1765 e 1800, quer dizer, a segunda metade do século XVIII, em que o mundo foi sacudido, né? Houve muitas mudanças nesse período, né? A própria Revolução Americana, muito marcante, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, aí nem se fala, em 1789, e houve muitas outras coisas que não cabe falar agora, mas esse período em que houve a regência de Saturno entre 1765 e 1800. Pois bem, desde 2017 estamos sob os influxos de Saturno, portanto o arcano 20 reforçado. Lembra que nós vimos, era de Aquário, vimos o arcano 18, a Lua, né, porque é um arcano regido pelo signo de Aquário. Então o arcano 18, a Lua, está com uma força muito grande também, um influxo muito grande. E o arcano 20 nem se fale, tá? Porque é um arcano regido por Saturno. Gente, vejam que interessante, né? O arcano 20, vejam que já nesse começo, né, no começo desse ciclo de Saturno, já podemos, né, já começou em 2017, estamos em 2022. Já podemos fazer uma análise aí do nosso passado recente e já concluir, não é? Já tirar uma conclusão de que nesse passado recente, qual foi o ano mais marcante desses últimos 5 anos? 2020, não é? O mundo parou por causa, em decorrência da pandemia do coronavírus, enfim, algo que nós nunca pensaríamos que nós íamos experienciar, não é? Mas vejam, 2020, 2020. Por isso que os astrólogos, os bons, né, os grandes, os astrólogos, os grandes estudiosos de hermetismo, quando falavam em 2012, lembra? Falavam que o mundo ia passar por uma transformação em 2012 e passou meio em branco as nuvens. Mas já se falava naquela época nas escolas de iniciação, tudo, 2020. Vamos olhar para 2020. Dito e feito, tá? Arcano 20, tá bom, gente? Vamos lá. Esse arcano, ele tem outras... Então, lógico que ele tem essa acepção, como eu falei, de julgamento. Então, a própria humanidade, os reinos evolutivos, o próprio cosmo, passando por um período de julgamento, mas não um julgamento para levar... para proferir uma sentença condenando todo mundo aí ao fogo do inferno, ou algo similar. Não, gente, não é isso, né? Para fazer um balanço aí, para ver como é que está a evolução. O Saturno não é o senhor da evolução, então o julgamento para ver a quantas anda a nossa evolução. E houve agora no século XX, né, há algumas décadas, houve grandes julgamentos. Houve grandes julgamentos aí nos anos 50, tá, do século XX, nos anos 1950, já prenunciando esse contexto que nós estamos vivendo no momento, né? Voltando também, vamos lembrar do Apocalipse de São João. Pois bem, gente, então existe esse lado de julgamento, portanto, julgamento como lei, né? Como colocar as coisas nos seus devidos lugares, fazer um balanço de como anda a evolução, do quão atrasado nós estamos na evolução, e justamente até para que possa haver uma programação, não é verdade, com vistas ao futuro, né? Porque, vejam, o arcano 20, como a regência é saturnina, Saturno representa o passado. Lembra que foi o senhor da evolução. Então, veja, todo o lastro do passado, Saturno é o senhor do karma. Karma é o que? É a lei. A lei do equilíbrio cósmico. A lei da causa e efeito.
Saturno é o senhor do karma, o senhor da lei. E o karma fala do quê? Fala do julgamento, fala da nossa própria evolução. Então existe essa acepção de julgamento, essa conexão com a lei maior, que a tudo e a todos rege, mas também, gente, veja o seguinte, aqui é uma avó, aqui é a figura angélica, não é verdade? Que está tocando uma trombeta, isso significa, isso tem um significado muito forte, um simbolismo muito bonito, né? É a voz de Deus, é a voz divina, a que profere o julgamento. O anjo da palavra, também chamado de Devavani nas tradições. Devavani, o anjo da palavra. É o senhor do som, o poder criador dos... a vibração, lembra? A vibração é uma outra das 7 leis herméticas, né? A vibração. Então o som, ele pressupõe o quê? A vibração. O processo de criação, ele é baseado na mente, né? A primeira lei hermética, a mente, tudo é mental, e na vibração, no som. Aí o poder da criação, o Mantrika Shakti. Esse poder que é associado à sílaba sagrada Om, né? Om. Então o som da criação, o som da harmonia universal primordial é próximo do Om. Então aqui é a figura, né, do próprio anjo da palavra, de Devavani, né, o senhor do som, também conhecido como Odissonai, a magia do som, certo? Então temos aqui a voz, olha, a voz do silêncio. Ó, já podemos fazer aí algumas associações, certo? Não é um som vulgar, não é um som profano. É o som da voz divina da nossa consciência, né? É o nosso Devavani interno, certo, gente? E aqui temos, como eu falei, aqui a figura, a trindade, pai, mãe e filho, que eles estão saindo dos túmulos, não é? Então esse arcano, ele também tem a acepção de ressurreição. Inclusive o grande adepto Saint Germain, né, Conde de São Germano, ele chama esse arcano, o arcano 20, de a ressurreição. O professor Henrique José de Souza, o grande iniciado brasileiro, chama esse arcano de o espírito que ressuscita na carne. Então vejam, novamente, a questão da ressurreição, o renascimento, a ressurreição. Esse arcano, portanto, gente, ele tem essa acepção, esse significado, esse simbolismo muito bonito de despertar. É o nosso despertar, é o despertar para a nossa espiritualidade, é o despertar para a consciência, é o despertar para a nossa voz interior, para a voz da nossa inteligência interna, para a voz do nosso espírito eterno, do nosso anjo. Sabe que todos nós temos um anjo da guarda, né? Isso é verdade, claro. Mas, na verdade, gente, o que acontece? Esse anjo da guarda é o nosso princípio criador, é a nossa inteligência criadora. Nós estamos aqui o quê? Na matéria, manifestados em corpo e alma, certo? E o ser humano, ele tem um aspecto de trindade e também setenário. Existem 7 estados de consciência, 7 corpos, e nós também somos divididos em 3. Tá? Corpo físico, a alma, que é formada pelo emocional, pelo astral e pelo mental concreto, e o espiritual, a trindade espiritual, que representa o nosso eterno, representa a ideia que nos engendrou, o mundo das ideias de Platão, o mundo das causas. Então, o que é o nosso anjo, o nosso Devavani, o nosso Deva interno? É a ideia que nos criou. Espírito e matéria. Essa dualidade, o que está em cima é correspondente ao que está embaixo e vice-versa.
espírito e matéria. Nós somos projeções, somos sombras da nossa luz perene e eterna, que é o nosso espírito. Então, gente, vamos para o intervalo rapidinho. Em 3 minutinhos estamos de volta. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Semente Abstrata, nessa sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, nessa noite de São João. Gente, vamos dar continuidade, portanto, falando um pouquinho mais sobre o Arcano 20 e, como eu falei, trazendo algumas ideias, trazendo alguns pontos de reflexão para nós refletirmos sobre esse significado, esse simbolismo tão bonito que é cifrado no Arcano 20. Gente, eu falei no começo do programa que o Arcano 20, ele é regido, né? Ele é associado à letra hebraica Resh. Resh. É uma letra dupla. E tem o valor cabalístico de 200. E hieroglificamente, ele tem o significado de cabeça do homem, cabeça humana. E isso tem uma força muito grande. Tem um significado profundo, um simbolismo profundo muito grande. Tá? A cabeça humana. Vejam, a cabeça do homem. A nossa cabeça, gente, ela não representa apenas a sede da nossa inteligência, a sede dos pensamentos, né, da nossa mente. É aquilo que a mente, que é o estado de consciência, o quarto, que nos diferencia do terceiro reino da natureza, do reino animal, por exemplo, né? Então, nós seres humanos somos dotados de mente. Isso nos propicia, inclusive, o senso de individualidade, que é chamado de ahankara, nas tradições do Oriente, ahankara, o senso de egoidade. O livre-arbítrio, os dois caminhos, né? A lei do karma, a lei da causa e efeito. Enfim, gente, a cabeça representa, portanto, essas características que eu trouxe, mas lembrem-se de que eu terminei o primeiro bloco falando sobre a divisão. Nós somos divididos em 3 partes, né? Em 3 partes essenciais. O corpo, a matéria, o corpo, o estado físico, não é? A alma, a psique, que é a conjugação da mente com o astral emocional, e a trindade superior, que é simbolizada pelo triângulo. Vejam que esse triângulo superior, que representa o nosso espírito, que representa o que é imortal, o que é luz pura, o que é pura consciência, que é essa inteligência que nos criou, existe uma conjugação de 3 princípios superiores, 5º, 6º e 7º. O 5º é o mental angélico ou abstrato, as abstrações, o mental superior. O 6º é o búdico ou intuitivo. E o 7º é a percepção completa ou crística, também chamada no Oriente de Atman. Então, esse triângulo superior, ele é associado aos 3 chakras da nossa cabeça. O 5º estado de consciência mental abstrato pelo Vishuddha, chakra laríngeo. O 6º, búdico intuicional pelo Ajna, chakra que existe aqui no meio da nossa testa, no centro da nossa testa. E o 7º, Atman, percepção crística integral, é o nosso chakra coronal. Né? Nosso chakra coronal, chakra da coroa, o loto de 1000 pétalas. Vejam que existe aqui no Arcano 20 a trindade, pai, mãe e filho. Né? Então, nos lembrando da questão da trindade e enfatizando mais, né, essa questão da cabeça. Vejam, o hieróglifo do Arcano 20 é a cabeça humana.
a sede da inteligência. Nós só vamos superar as nossas limitações animal humanas, né? Podemos dizer assim, já que o estado de consciência, o terceiro estado de consciência, o astral, é afim, é correspondente ao reino animal. E o quarto, que é o mental concreto, é correspondente ao humano. Então, como eu disse, por isso que o mental é o atributo humano por excelência. Certo? Mas nós só vamos transcender essa condição inferior, certo? Quando nós despertarmos, quando nós passarmos a ouvir a voz da consciência, quando nós começarmos a ouvir a voz de Devavani, quando nós entrarmos nesse processo de despertar, de libertação, aí vem o quê? A ressurreição, o sentido de ressurreição do arcano 20, que é muito bonito. Vejam que o arcano seguinte, o 21, é o louco, né? Vamos colocar aqui o louco pela... Enfim, existe um jogo aí com relação ao arcano, o louco, se ele seria o 21º, o 22º ou o arcano 0. Os três estão corretos, tá? Mas pela numerologia hebraica, né, pela letra correspondente, vamos colocar ele como 21º. E no arcano da Era de Aquário, no tarô da Era de Aquário, o arcano 21 é a libertação. O 20 é o julgamento ainda, o 21º é a libertação. Então vejam, é a nossa libertação. Esse é o sentido de ressurreição. Tem um outro aspecto interessante, gente, que é o seguinte. A hierarquia que nos doou o mental, é como eu falei, nós somos filhos dessas hierarquias criadoras, certo? Fomos criados, né, por essas grandes inteligências. E a hierarquia que nos legou a mente, cabeça do homem, a mente, é a hierarquia assúrica, que é uma hierarquia do quê? De Saturno, o arcano é de Saturno. Essa hierarquia, gente, existe uma sub-hierarquia dentro da hierarquia assúrica, por exemplo, que é chamada de lípicas, os lípicas. Os lípicas são inteligências que tratam de todo o karma individual e coletivo. Então, assunto karma, lei da causa e efeito é assunto dessa hierarquia lípicas. É claro, nós como microcosmos, né, como projeções do macrocosmo, toda a evolução, gente, tudo que já se processou na evolução está dentro, nós somos o resultado desse processo. Então, nós não devemos imaginar, por exemplo, essa hierarquia lípicas, por exemplo, né, como uns velhinhos carrancudos ali, né, anotando cada coisa que você fez de errado para depois te condenar aí à danação eterna. Não, gente, não é isso. Tudo isso está dentro de nós. Os lípicas estão dentro de nós. Somos nós, é a nossa consciência superior que nos julga. Tá? É o nosso espírito, nossa trindade superior, pura, eterna e luminosa. A ideia que nos criou, o anjo que nos criou. Nós, como filhos do mental, existe esse processo de doação, esse legado da mente, ligado ao mistério dos Manasaputras. Tá? Teremos oportunidade de falar em outro momento um pouco mais sobre isso, gente. Pois bem, existe uma outra questão, tá, que eu acho bastante relevante trazer aqui a reflexão a todos nós, pela análise dos números associados ao arcano, lógico, ao arcano 20, a Saturno, e também a linguagem dos arcanos. Então,
a conexão do arcano 20 com os outros arcanos no que diz respeito a esse contexto de julgamento, a esse contexto de ressurreição, a esse contexto de libertação, de iluminação, etc. Certo? Gente, vamos lá. Vejam o seguinte, o arcano 20, ele representa 2 vezes o 10. Né? 2 vezes, o 10, o dobro do 10 é o 20. E o arcano 10 é a roda da fortuna, a roda de Sansara. Eu vou até pegar ele aqui para nós. A roda da fortuna, a roda de Sansara. Já tivemos oportunidade de falar sobre o arcano 10 aqui no Semente Abstrata em algumas ocasiões, e volta e meia falamos dele, porque, enfim, é um arcano que fala justamente da nossa evolução, fala da... Olha, era o último dos maiores aqui. Fala dos nossos ciclos reencarnatórios, né? Os ciclos de nascimentos e mortes. Então é interessante, né? Porque, vejam, aqui é a ressurreição, no arcano 20, o despertar, nesse sentido de despertar. Aqui o arcano 10 é o trabalho que nós estamos realizando na nossa evolução dentro do ciclo de nascimentos e mortes. É a nossa crucificação na matéria. O arcano 10 é a roda, a própria roda zodiacal. Esse arcano é regido por Virgem. Virgem é um signo que nos remete ao quê, gente? Ao trabalho. Virg, né? É o sentido de... A raiz da palavra virgem, virg, é o sentido de quê? De pureza. Virgem significa pureza. Então, é a purificação pelo trabalho. Então, nós estamos aqui para quê? Para trabalhar. Uma das acepções, inclusive, da palavra karma é ação, é trabalho no Oriente. Tá bom? Então, vamos lá, gente. 10 e 10. Arcano 20 é 10 e 10. Então, ele tem dentro dele a força dos 2 10. Nesse sentido, vemos o 0, né? O 0 que representa o eterno, o círculo, que representa o próprio sentido de eterno, a origem de tudo, ainda quando nada existe, mas como um potencial de criação de infinitas possibilidades, certo? Aí já passando por um já fica um pouco mais fácil. Um é a unidade, é o Pai, é o princípio do Pai, a unidade, a causa das causas. E o 2 já representa o que? A polaridade já representa a mãe. Então vejam que nós temos aí o 0, o 1 e o 2. De uma maneira cifrada, relacionada diretamente ao arcano 20 e ao arcano 10. O arcano 20 e o arcano 10. Vejam o seguinte, ressaltando ainda mais essa questão da própria Trindade, vejam que quando você soma cabalisticamente o arcano 20 com o arcano 10, de acordo com os números cabalísticos, então o valor do arcano 20 não é 20, é 200. E o valor do arcano 10 é 10 mesmo. É a letra Iod. Iod é o dedo. Quantos dedos nós temos? 20. 10 na mão, 10 nos pés, que representam o quê? A nossa ação, o nosso trabalho. O mito de Édipo. Édipo significa o quê? Os pés cansados. Os pés e as mãos. Fechando 20. Portanto, essa associação do arcano 20 também com os nossos pés e nossas mãos. Não cabe entrar nesse... Dá até para fazer uma reflexão bastante grande aqui com os pés e as mãos, mas não cabe agora, gente, senão não dá tempo. Tá? Mas vejam o seguinte, somando, voltando para o arcano 20 e o arcano 10, somando 20 mais 10, 20 mais 10, nós temos 210. Tá? O valor 210. Que é o valor cifrado do número 20 pela adição teosófica. Pode parecer estranho isso, né? Mas é o seguinte, gente.
mistérios, né? Isso é numerologia sagrada, os mistérios dos números, existe a redução teosófica. Então, por exemplo, o arcano, o 20, ele se reduz ao quê? 2 mais 0, 2. Reduz a 2, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o arcano 17. 1 mais 7, 8. Então, existe a redução e existe a adição teosófica. Então, a adição teosófica, ela mostra o número que é ocultado pelo número que ela representa. Fica mais fácil de entender dando exemplo. Então, por exemplo, 20. O 20 tem dentro dele o 20, o 19, o 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, até chegar a 1. Então, quando você pega e soma tudo, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, até chegar ao 20, você chega a 210. Então, está cifrado esse mistério dessa associação direta do arcano 20 com o arcano 10. Tá? E a própria figura, né? Você vai, 210 soma o quê? 2 mais 1, 3. Temos o quê? A própria trindade. Pai, mãe e filho. Que vai levar o quê? Aí o 21 é o arcano que cifra o quê? O processo de libertação. É a libertação. Então aqui é o julgamento, é o despertar, é a ressurreição para uma nova consciência, no sentido de libertação. Aí tem uma outra questão interessante, gente, que é a seguinte. Falando em questão ainda de julgamento, como padrão de julgamento. Padrão. Existe um número que representa padrão de julgamento. Tá? O arcano 20 representa o julgamento em si. O arcano 8 representa, a justiça. Não é? O arcano 8 está aqui. Caramba, cadê? Está aqui. O arcano 8 a justiça, a lei. Tá? O arcano 20, certinho, aqui, o julgamento. Mas existe um número que representa um padrão de julgamento e que é associado diretamente aos arcanos maiores e menores do tarô, aos mistérios dos 78 arcanos, que é o número 28. 28. Quem tem número 28 aí forte, nasceu num número 28, não é? Num dia 28, ou num ano 28, enfim, ou somando tudo dando 28, presta atenção. Tá? Porque o número 28 é um padrão, número padrão de julgamento. Vejam que 2 mais 8 é o quê, gente? É 10. 10 nós voltamos para onde? Para a roda da fortuna. 28, gente, são os asterismos lunares. Os asterismos lunares representam o seguinte: a eclíptica é o caminho aparente do zodíaco, né? O caminho por onde o Sol aparentemente transita. Que na verdade a Terra está em movimento, né, ao redor do Sol. Mas enfim, por isso que é chamado de caminho aparente. Então o Sol, para transitar por toda a eclíptica, ele leva 12 meses, leva 360, em média aí 365 dias. E a Lua, o ciclo lunar é de 28 dias. Então a Lua, ela passa a Lua passa pelos 12 signos, pela eclíptica em 28 dias, que corresponde ao ciclo menstrual da mulher, por exemplo, né? O ciclo catamenial. Lembra que a Lua é um princípio feminino, tem uma conexão muito grande com a Terra. Mas enfim, gente, o que acontece? Os asterismos lunares, eles representam cada grau que a Lua passa pelos signos nesses 28 dias. Fica mais ou menos 2 dias e meio em cada signo zodiacal, passando por cada grau, certo? Então, são 28 os chamados asterismos lunares, que representam, sobretudo, gente, os impedimentos à nossa evolução, os impedimentos emocionais, os entraves à nossa evolução. Tá? Por isso o número 28 como padrão de julgamento. Vejam que os arcanos menores, que representam questões puramente humanas, relacionadas à evolução humana, os arcanos maiores, os 22, representam
questões espirituais, né, questões cósmicas, no que diz respeito à evolução humana, a evolução da alma humana, o julgamento humano, né, da hierarquia humana, são os 56 arcanos menores. Vejam, 28 é metade de 56. E os arcanos menores são divididos em 4 grupos de 14 arcanos. São 14 arcanos representados por 4 naipes, né, que são os naipes do baralho comum. Então nós temos 14 arcanos de bastões, paus bastões, que representam tendências negativas, que nós chamamos de nidanas femininas. E temos depois 14 arcanos de taças, que representam tendências positivas femininas, skandhas. Depois 14 arcanos de espadas, que representam tendências negativas da alma do homem masculino. E 14 arcanos de moedas, de ouros de moedas, que representam as tendências positivas, as skandhas masculinas, fechando, portanto, em 56. E vejam que 14 é metade de 28. 14 grupos de 14 arcanos. 14 multiplicado por 4, fechando em 56. Certo? 56, 5 mais 6 é o arcano que, gente? É o arcano 11. A força, que é um arcano, já falamos dele aqui também, que é um arcano de Marte, regido por Marte, certo? Que representa a esfinge. É a representação da própria alma humana, que é por onde nós somos julgados, né? Onde nossas experiências, onde o nosso karma se manifesta exatamente, assim, né? Fica registrado no nível das nossas almas. E isso representando, portanto, a nossa esfinge. E vejam, arcano 11, 1 mais 1, 2. O arcano 20 fecha... Opa, tá aqui. 20 fecha o quê? 2 mais 0, 2. E qual que é o arcano 2, que representa todo o jogo da polaridade, a Lua? Não estava falando agora dos asterismos lunares, dos 28? Então, gente, é incrível fazer essas associações e essas reflexões com os números e com os arcanos. Enfim, se você pega e você começa a fazer essas correlações, essas correspondências, nossa, assim, os insights que nós temos, sabe, a ficha que cai, as fichas que caem são incríveis. E até, portanto, vindo a calhar, que nós falamos hoje, né, do arcano 20, deu para falar com bastante profundidade, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, estou gostando muito de estar aqui com vocês falando desse ciclo dos arcanos, né, e procurando também desmistificar esse sentido pesado, né, de julgamento, de juízo final, de fim de mundo. Já vimos que não é bem assim que a coisa funciona, mas de qualquer forma, vem a calhar que eu vou fazer uma divulgação do próximo curso, na verdade uma próxima oficina presencial na Rota do Tarô. Vai ser a primeira edição em 2020, do ano de 2022, desse curso, desse workshop na Rota do Tarô. Gente, nessa nova edição, nós vamos transitar pelos 78 arcanos, os arcanos maiores e os arcanos menores. Vai ser uma jornada intensiva pelos 78 arcanos. Nós vamos ver os 22 maiores e os 56 menores. Vamos enfatizar, ressaltar muito a parte prática. Então vamos ver teoria e prática também. É muito bom, é muito, muito interessante nós, né, trabalharmos a teoria, mas depois começarmos a colocar na prática, não é? Gente, essa oficina ela vai ocorrer num fim de semana, sábado e domingo, dias 30 e 31 de julho de 2022.
o horário vai ser das 13h30 às 19h30, tanto no sábado 30 de julho como no domingo 31 de julho. Ao todo vão ser 11 horas de oficina. Parece bastante tempo, mas quando a gente está lá trabalhando, estudando, vivenciando, experienciando juntos, nós vemos que o tempo passa muito rápido. E vamos ter, logicamente, tanto no sábado como no domingo, meia hora de intervalo para um coffee break, para um bate-papo ali, tá bom? Gente, as vagas são limitadas, as inscrições já estão abertas, então anote aí o número do WhatsApp para você fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga. Número 11, São Paulo, 99 112 1707. Essa oficina, ressaltando, ela vai ser presencial e vai ocorrer nas proximidades da estação Vila Madalena do metrô. Um acesso super fácil, na rua Paracuê, número 188. Fica a cerca de 600 metros da estação Vila Madalena do metrô, no bairro do Sumaré, aqui em São Paulo. Então, repetindo, das 13h30 às 19h30, inscrições abertas pelo WhatsApp 11 99 112 1707. Não é necessário ter conhecimento prévio do tarô, gente. Nós vamos aprender juntos e vamos aprender também a praticar juntos. Espero por vocês lá. Uma excelente semana a todos.